salve, meus queridos alunos. Vamos para a resolução da atividade da página 91. A primeira questão diz o seguinte: observe a frase. O quadrado de um número aumentado do triplo desse número é igual ao próprio número mais 35. Agora, escreva na forma reduzida a equação do segundo grau que se pode formar com os dados da frase anterior. Então vamos lá. O quadrado de um número. Então ele não está dizendo qual o valor desse número. Então nesse caso aqui eu vou chamar o número de x. Ó. Como é o quadrado desse número, vai ficar x ao quadrado. Aumentado do triplo. Então se é aumentado é mais. Triplo, qual é o número que representa o triplo? É o 3. Então desse número, que número? O que nós não sabemos que eu chamei de x. Ó. Então vai ficar 3x. É igual, então bota o sinal de igual, ao próprio número. Que número? O que eu chamei de x, ó, que diz o quadrado de um número. E como ele não fornece o número, como eu chamei de x, então ao próprio número, então x mais 35. Então tá aqui, ó, essa é a equação que representa o que está dito aqui, ó, o quadrado de um número, então x ao quadrado, aumentado do triplo desse número, então vai ficar mais 3x, é igual ao próprio número, isto é, o x mais 35. Então está aqui a equação do segundo grau. Aí ele pede para que escreva na forma reduzida. O que é na forma reduzida? Eu só tenho que ter um termo a, isto é, x ao quadrado, já que eu chamei de x. Eu só tenho que ter um termo b, que no caso é um termo x, e só tenho que ter um termo independente. Como nós temos valores no segundo membro, bora trazer para o primeiro. Então vai ficar x ao quadrado mais 3x, como é que está mais x, em menos x, porque quando muda de membro, muda de operação, está mais 35 em menos 35, tudo isso igual a zero. Eu só tenho um x ao quadrado, então eu repito ele, ó, x ao quadrado. Agora eu tenho dois termos x, ó, tenho 2b, então nesse caso vamos ter que simplificar, reduzir somente um. Então como tem mais 3 com menos 1, ó, sinais diferentes, conserva o sinal do módulo maior e faz uma subtração. De 3 tira 1, fica 2. Então vai ficar 2x menos 35, que isso é igual a zero. Então a equação do segundo grau que representa isso aqui, ó, que foi falado aqui nessa frase, é x ao quadrado mais 2x menos 35 igual a zero. Segunda questão. Escreva na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero as seguintes equações do segundo grau. Então observe bem, ele quer, ó, somente um termo a, somente um termo b e somente um termo independente. Então vamos lá. Então na alternativa b nós temos x ao quadrado mais 11x igual 16x menos 6. Então bora trazer todo mundo para o primeiro membro. Então vai ficar x ao quadrado mais 11x. Se está mais 16, vem menos 16x. Se tem menos 6, vem mais 6. Isso igual a zero. Observe que nós temos dois termos b. Ó. Então tem que reduzir para 1. Então vai ficar x ao quadrado. Mais 11 com menos 16. Ó. Sinal diferente. Conserva o sinal do módulo maior e efetua uma subtração. 16 tira 11 fica 5. Aí mais 6, que isso é igual a zero. Então alternativa B, a resposta daí, ó, menos x, x ao quadrado, menos 5x mais 6 igual a zero. Já na alternativa C, ó, nós temos aqui, ó, um quadrado da diferença de dois termos, e aqui também um quadrado da diferença de dois termos. Então primeiro vamos ter que desenvolver isso aqui para depois reduzir os termos semelhantes. Então vamos lá. Então como é que se desenvolve o quadrado da soma de dois termos? O quadrado do primeiro termo vai ficar x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então 2 vezes 1 são 2, 2 vezes x são 2x, mais o quadrado do segundo termo que é 1, então 1 elevado ao quadrado é 1. Aí menos, né, já que é o sinal de menos, bora abrir o parênteses. Mesma linha de raciocínio, ó. Quadrado do primeiro termo, então como é que o primeiro termo é 2x? Então 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Aí mais, aí duas vezes multiplicando o primeiro termo vezes o segundo termo. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12x.
mais o quadrado do segundo termo. Então 3 elevado ao quadrado é 9. Agora vamos fazer o jogo de sinal para eliminar o parênteses. Então vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Como é o sinal de menos que antecede o parênteses, então todo sinal que está dentro do parênteses vai mudar. Quem for positivo vai ficar positivo, negativo. Quem for negativo vai ficar positivo. Então menos com mais fica menos 4x ao quadrado, menos 12x, menos 9. Pronto, eliminamos o parênteses. Agora vamos ver os termos semelhantes. Tem x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Nós temos mais 2x com menos 12x. Nós temos mais 1 com menos 9. Então, tem dois termos A, mais 1 com menos 4 vai ficar menos 3x ao quadrado. Agora só ficou um termo A. Mais 2 com menos 12 vai ficar menos 10x, só ficou um termo B. Mais 1 com menos 9 ficou menos 8. Tudo isso igual a 0. Né? Então tá aí a forma reduzida da equação nessa alternativa C. Primeiro tivemos que desenvolver o produto notável quadrado da soma de dois termos. Tá? Depois, ó, eliminamos que já que o sinal de menos está antecedendo esse quadrado aqui, ó, da soma dos termos. Então primeiro desenvolvemos o quadrado da soma dos termos, depois fizemos um jogo de sinal para eliminar o parênteses e depois analisar os termos semelhantes para reduzir, para ficar somente um de cada termo. Tá? Então, nos produtos notáveis, nós não podemos esquecer essa regra. Se é da soma, é o quadrado do primeiro termo, duas vezes o produto do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Na letra F nós temos x ao quadrado sobre 4 mais 1 sobre 10, que é igual a x ao quadrado sobre 5 mais x sobre 2. Nesse caso aí, o primeiro passo nós temos que calcular o MC de 4, 10, 5 e 2. Então bora tirar o MC de 2, de 4, de 5 e de 10. Ó. 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2, conserva o 5, 10 por 2 fica 5, continua por 2. 2 por 2 fica 1, conserva o 5, agora somente pelo 5. 5 por 5, 1 e 5 por 5, 1. Como todas as colunas chegou à unidade, ó, agora vamos pegar o número que está à direita e multiplicar entre eles. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então o MC de 2, 4, 5 e 10 é 20. Então nesse caso agora, ó, no lugar aqui do 4 e do 10, vamos colocar 20. No lugar do 5 e do 2, vamos colocar 20, que vai ficar o denominador comum. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes x ao quadrado é 5x ao quadrado. Aí mais 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes x ao quadrado fica 4x ao quadrado. Mais 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes x é igual a 10x. Após fazer isso, agora nós já podemos eliminar isso aqui, ó. Que nós podemos utilizar o processo multiplicativo. Multiplica o primeiro meio, multiplica o segundo meio por 20, você elimina esse denominador. Agora vamos utilizar somente os numeradores. Então vai ficar, vamos trazer logo todo mundo para cá já, ó. 5x ao quadrado mais 2, que é igual 4x ao quadrado mais 10x. Traz todo mundo para o primeiro membro. Já vou trazer, já colocando já na ordem. Então 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 10x mais 2, que isso é igual a 0. Que está mais 4x ao quadrado, ele vem menos 4x ao quadrado. Se está mais 10x, vem menos 10. Então como nós temos dois termos A, ó, então 5 tira 4, vai ficar somente 1. Então fica x ao quadrado menos 10x mais 2 igual a 0. Então essa é a forma reduzida de x ao quadrado da alternativa F. Na alternativa H, nós temos 2x sobre x menos 3, que é igual a x mais 1 sobre x mais 3, onde x tem que ser diferente de menos 3 e x tem que ser diferente de 3. Por qual razão? Porque
E se você colocar um 3 aqui, ó, 3 menos 3 fica 0. Não tem divisão por 0. Se você colocar o menos 3 aqui, ó, menos 3 mais vai ficar 0. Então, por ele já está dando essa condição aqui, ó. Que o x pode ser qualquer valor, só que tem que ser diferente de 3 aqui. E aqui tem que ser diferente de menos 3. São os únicos valores que o x não pode obter. Nesse caso também não tem que tirar o MMC desse e esse aqui, ó. Como aqui é x menos 3, aqui é x mais 3, então o MMC vai ficar x mais 3 que multiplica x menos 3. Não tem pra onde correr não. Então x mais 3 que multiplica x menos 3. Isso aqui dividido por esse, ó, x mais 3 que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3, ó, esse anula esse. Vai sobrar quem? Só x mais 3. Então vai ficar 2x que vai multiplicar x mais 3. Mesma linha de raciocínio agora aqui, ó, x mais 3 que multiplica x menos 3 dividido por x mais 3. Então esse elimina aí, vai sobrar esse aqui, ó. Então vai ficar x mais 1 que vai multiplicar x menos 3. Já podemos dar tchau para esse denominador. Agora vamos aqui, ó, eliminar os parênteses. 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. Mais com mais dá mais. 2x vezes 3 dá 6x. Que isso é igual. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 vai ficar menos 3x. Mais 1 vezes x vai ficar mais x. Mais 1 vezes menos 3, mais com menos dá menos, vai ficar menos 3. Eliminando os parênteses, agora traz todo mundo para o primeiro membro. Então vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Já vou passando, já organizando, já colocando já, ó, operação inversa. Aí mais 6x mais 3x menos x mais 3, que isso é igual a 0. Então 2 menos 1 vai ficar somente 1x ao quadrado. Ó. 6 mais 3, 9. 9 menos 1 vai ficar somente 8x mais 3, que isso é igual a 0. Então nessa alternativa H e F, primeiro tira o MMC para ter o denominador comum. Depois você divide pelo denominador anterior para multiplicar pelo numerador, né, para ter os novos numeradores. Aí depois de você fazer isso, você pode dispensar os denominadores. Aí você vai multiplicar, no caso aqui, ó, nessa letra H ficou multiplicação de monômio por binômio e binômio por binômio. Então faz as multiplicações para eliminar os parênteses. Depois você vai pegar, trazer todo mundo para o primeiro membro. Quem for termos semelhantes vai ter que reduzir para ficar somente um termo. Só um termo A, só um termo B, só um termo C. Tá? Espero que, em caso vocês voltem o vídeo quantas vezes for necessário para que vocês possam compreender, para vocês responder as atividades aí que ficaram para vocês treinarem.